Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Com mais uma aula aqui para a 50ª turma do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Guaianazes. E o tema é uma aula difícil, né? Um tema vasto, inclusive nós vamos encontrar várias colocações, relatos no livro A Gênesis, que pode também estar nos explicando melhor, e vamos pensar aqui em poucas palavras também sobre a cosmogonia, né? Por mais que estudamos, pesquisamos, não fazemos ideia de como Deus criou o universo. Tudo que vemos até os dias de hoje são suposições, mas não existe uma definição comprovada por parte dos cientistas. No livro A Gênesis, relata que Deus criou o mundo em 6 dias. Olhando para esses números, numa visão do calendário atual, não passa de uma mitologia para os estudiosos das ciências, e cada um deles pode significar, cada um desses dias, ele pode significar milhões de anos. Os pesquisadores empenhados nesses estudos descobriram e que vão de encontro com a mensagem do Cristo, onde ele diz: na casa de meu pai tenho várias moradas. Confirma com as pesquisas em que renomados cientistas garantem que temos mais de 100 bilhões de galáxias e cada uma tem mais de 100 bilhões de estrelas, né? Então, por isso que o Cristo se refere a esse ponto, até discutido muito hoje, né? Outro dado importante, que o planeta Terra, em comparação aos diversos mundos, o nosso habitat diante das grandezas de outros planos, aqui não passamos de um simples grão de areia. Há questionamentos em relação à criação do universo. Para que foi criado? Por que estamos aqui? De onde viemos? Como fomos criados? Sempre existimos, e o que Deus quer de nós? Então são perguntas que nós estamos fazendo constantemente. Há relatos de pessoas que reencarnaram e que têm reflexos, ou seja, rápidos lampejos de vidas passadas, ou até mesmo de espíritos que desencarnaram, que nos estudos da doutrina espírita há milhares de livros psicografados por espíritos contando a passagem de suas várias vidas. A vida de todos os mecanismos, né, nesse estudo nosso, procurando se entender um pouco melhor, né, que nessa vida existe aí os seus mecanismos em movimento, estão relacionados à energia, às águas, o vento, o corpo humano, enfim, a energia está relativamente englobada em todos os meios. Sem ela não há vida e nem movimentos. São os mistérios de Deus que ainda a ciência estuda para tentar explicar aos povos no futuro. O pensamento, na verdade, é um efetivo e importante mecanismo de transmissão de energia. Os pensamentos formam imagem e estas se concretizam em obras resultantes destes pensamentos. Tudo é energia. Por isso que nos Evangelhos diz que devemos tomar o devido cuidado com quem estamos andando. Nesta interpretação mais profunda, quero nos dizer, anda com quem? Anda pensando o quê? O que andamos fazendo? Tudo isto nos requer cuidado, que de repente criamos monstros em nossos pensamentos, e eles poderão ser pesadelo em nossos dias, porque eles adquiram formas, né? Diz que Deus pensou e criou, e nós
também temos essa força de pensar e também criar, que não é diferente, né? Nesse campo da energia. No campo do relativismo, cada um tem suas necessidades particulares e as suas percepções, cada qual em seu tempo. Mas quanto menos interesse em evoluir, lentos serão os seus crescimentos, segundo diz os estudos, porque nós estamos aqui para evoluir. Isto é de fato. Vivemos em um mundo finito, no universo de nossas mentes. Mas nesta evolução e em nossos caminhos, o mal e o egoísmo são as grandes pedras de tropeço na vida de nós humanos. Nesta missão evolutiva, por tudo que se evolui e se adapta aos tempos, estão buscando, inclusive, a evolução, que cada um deve respeitar também a evolução do outro, né? Que essa é a nossa missão aqui no planeta Terra. Então, voltando de novo ao campo energético, ou energia cósmica, nesta imensidão de estrelas variadas e infinitas, com diversos graus de vidas, seres saem e continuam saindo das mãos de Deus, segundo a vontade dele, né, de acordo com os estudos da doutrina espírita, nos livros A Gênese, o livro dos Espíritos, está cheio aí dessas menções, né? Então, na Gênesis, lá no capítulo 6, no item o espaço e o tempo, em que diz o seguinte, que o espaço e o tempo é o lugar onde se move os mundos, mas este espaço, na verdade, é infinito, sendo impossível de impor limite. Isto com a centelha elétrica que transpõe milhões de léguas, em que, diante da imensidão do universo, o planeta Terra não passa de uma simples e pálida estrela. Veja só, né? E nós imaginamos que o planeta Terra é imenso, mas na verdade, diante das outras grandezas, nós somos apenas um grão de areia, né? Então, milhares de mundos passam despercebidos aos nossos olhares constantemente. A eternidade não está submetida à medida ou à duração. Não existe começo e nem fim. Para Deus, não existe passado, presente ou futuro. No plano divino, a eternidade ela é perpétua, né? Então sempre está perpetuando. Nós é que temos essa ideia de passado, presente e futuro, porque nós vivemos num espaço em que vivemos uma vida cronometrada, né? Meses, dias, semanas e ano. Os elementos que compõem na composição da matéria, no sentido cósmico, que são os fluidos vitais e o universo, são compostos de energia. Lembrando que nós seres somos envolvidos no involucro de energia, mas existe, na realidade, esse plano cósmico energético trabalhando constantemente em nosso benefício. Então nós somos energia, além de nós há um plano energético superior, que é o plano cósmico, que está trabalhando em nosso benefício constantemente. Aí cabe nós trabalharmos, de se desenvolver para trabalhar com essas energias em nosso benefício. Muitos são as comprovações dos resultados de curas de enfermidades com os tratamentos realizados através das manipulações de energia. Não somente o Cristo, que era o grande curandeiro da época, mas, inclusive, presenciamos estas curas nas sessões de cromoterapia nos centros espíritas, né?
tem as clínicas de terapia também, outras instituições sérias que utilizam desses métodos. Podemos mencionar no caso aqui, é um livro de estudo muito importante, que é o livro do Deepak Chopra, A Cura Quântica, onde o autor, renomado médico inclusive, ele relata em um dos seus livros, né, que ele se utiliza da física quântica para a cura dos pacientes acometidos de úlcera, câncer e outras doenças, resultados comprovados cientificamente. Então, quer dizer, é o saber utilizar essas energias que nos envolve aí no nosso dia a dia, né? Então, o reino de Deus, ele é absoluto. O da terra é relativo, tudo é transitório. O reino do céu não há tempo, tudo é eterno, não há cronômetro, nem relógio ou calendário. Aqui na terra é tudo para ontem, hoje, agora, urgente, urgentíssimo. Nós vemos inclusive na Bíblia, né, em que o Cristo diz que há tempo para preparar, semear e colher, mas no tempo de Deus. Mas não diz em que tempo. No plano divino, não tem espaço, não tem fim. Tudo está dentro das leis da relatividade. A pureza faz parte deste reino, ao contrário do reino da terra, onde imperam as imperfeições. Já o plano espiritual e dos seres vivos são exteriores, compostos de cronologia, de dimensões de vários níveis. Isso se refere, inclusive, à mensagem do Cristo, quando ele diz em suas explanações evangélicas: na casa de meu pai há várias moradas. Inclusive, no livro dos médiuns existe a escala dos espíritos, no qual, com seu grau de evolução, serão que o plano espiritual, né, todos ficam juntos. Serão lá no plano espiritual que todos ficam juntos e misturados igualmente aqui no plano terra. Então, por isso que existe aquela escala. Por quê? Devido às energias, né? Uns têm as energias mais densas, outros a energia mais sutil e assim sucessivamente. A Terra é este campo denso com suas energias e suas pesadas ondas, né? Na cosmogonia, tudo existe e que outras coisas virão a existir futuramente. Embora a cosmogonia é a origem de todas as coisas, e como foram feitas e como surgiram. Por fim, nos evangelhos, no Apocalipse, a ideia de fim dos tempos, em que se refere o fim do mundo, da humanidade, se discursa ainda nas religiões este fim. Não passa de mitos, crenças, invencionices dos homens e também dos pais da igreja do poder, com religiões utilizando-as para determinados fins. Isso aí já é uma outra história, é uma outra longa página para se discutir também, né? E levando mais adiante aqui, então nós vemos a questão do fim dos tempos, em que inclusive vivemos e vemos, né, nos estudos da cultura religiosa dos povos incas, astecas, dos maias, isso se vê no estudo de história, né, que é o fim que eles se referiam, não mais que o fim de um período ou de uma determinada época, para o nascimento de outra era, não propriamente o fim da humanidade, como entende, a grosso modo, nos textos bíblicos. Nos estudos da mitologia, segundo os estudiosos, divide-se em cosmogonia e teogonia.
na mitologia cristã, descreve ou menciona a origem dos deuses sobrenaturais que existem entre os seres humanos, que é o Deus da mitologia cristã, como anjos, Lúcifer, demônios, querubins, serafins. Todos esses seres mitológicos dá-se o nome de teogonomia, ou seja, teogonia. Estes mitos estão vivos, latentes na sociedade, principalmente dentro das religiões e nas culturas de alguns povos ainda, né? Então, para entender melhor os estudos, são necessários não ser religiosos de um livro só. Neste caso, não basta e nem é o suficiente somente ler a Bíblia especificamente, né? Mas sim se aprofundar nos estudos e em outros livros, né? Que nós vemos que a Bíblia ela está recheada de lendas, alegoria, mitologia, crenças, ilusionismo. Por isso que aqueles que querem se desenvolver, se aprofundar no campo da doutrina espírita, torna-se quase necessário ou obrigatório exercer o hábito de estudo constante para evitar a cultura de fé cega, mas trabalhar uma fé raciocinada. Tá bom? Esta é a nossa aula aqui, em pequenas explicações. E para quem quer se aprofundar mais, eu recomendo buscar aí nos estudos, no livro A Gênesis, onde vamos estar estudando aí sobre a formação do planeta, dos sóis, dos satélites e assim sucessivamente. A todos um bom proveito com relação às colocações da aula de hoje. Muito obrigado.